Presidente. Líder Álvaro Dias. Enquanto os senadores votam, senhor presidente, eu faço a leitura, encaminho à mesa e peço registro nos anais da Casa da Carta ao Senado da República, endereçada pela Diretoria Executiva Nacional do Sindifisco Nacional, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Diz a carta: há alguns meses, a Receita Federal começou a sofrer diversas interferências de outros poderes, notadamente o afastamento de 2 auditores fiscais de suas funções e a suspensão das 133 investigações envolvendo agentes públicos, decisões tomadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no âmbito do polêmico inquérito 4781, instaurado pelo presidente Dias Toffoli. Apenas as reações da imprensa, de juristas e de alguns partidos políticos, que inclusive ajuizaram demanda propondo a reversão do feito, não foram suficientes à reversão da decisão, o que demonstra que algo mais eficaz precisa ser feito. Uma segunda investida partiu do órgão auxiliar do Congresso Nacional. O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, encaminhou, no último dia 15 de agosto de 2019, cerca de 5.000 nomes e CPF de agentes públicos, seus cônjuges e dependentes, requerendo que sobre eles fossem informados se havia algum tipo de fiscalização. Não satisfeito, determinou que a Receita Federal informasse o nome e matrícula de todos os auditores envolvidos nas referidas ações fiscais. Essas são apenas 2 das interferências indevidas que comprometem seriamente a atuação do órgão, que sinalizam indesejável intimidação às suas autoridades fiscais e que reclamam apoio do Senado da República, no sentido de reequilibrar a convivência harmoniosa e independente dos poderes. Apesar das manifestações solidárias recebidas de diversos deputados e senadores, é fundamental que a instituição Senado Federal possa abraçar esta causa em defesa da livre atuação do Fisco Federal. As manifestações populares dão recados claríssimos de que querem investigações e que a lei seja aplicada a todos indistintamente. O povo tem o dever e o direito de exigir mudanças, e o Senado da República possui a competência constitucional para dar cumprimento ao clamor popular. Nós abraçamos o Senado abraça a Receita Federal. Assina a Diretoria Executiva Nacional. O nosso apoio, senhor presidente, o apoio do nosso partido, o Podemos, é integral a esta causa defendida pelos auditores da Receita Federal. Trata-se de um retrocesso perdoável. Estamos verificando uma estratégia, uma tentativa de fragilização dos mecanismos institucionais de fiscalização que contribuem de forma excepcional com as autoridades judiciárias no combate à corrupção no país. Avançar sobre o COAF, dilapidando-o, desmontando, avançar sobre os auditores da Receita Federal, impedindo que realizem livremente o seu trabalho, é se colocar em enfrentamento com aqueles que querem combater a corrupção no país. A agenda da sociedade impõe uma nova política oficial, institucionalizada e permanente de combate à corrupção no país. Não se trata apenas de um retrocesso que atinge em cheio, que golpeia de forma frontal a Operação Lava Jato. Vai além dela, porque não temos apenas a Operação Lava Jato. Hoje são 27 operações
6 delas no âmbito da Lava Jato, as demais além da Lava Jato. E essas operações ficam seriamente comprometidas e fragilizadas sem a contribuição excepcional que vem oferecendo ao longo do tempo o COAF e a Receita Federal. Trata-se, portanto, senhor presidente, de retrocesso e nós estamos solidários ao Sindifisco e aos auditores da Receita Federal. Encaminho a Vossa Excelência esta carta dirigida ao Senado da República. Muito obrigado, presidente. Presidente, pela ordem. Senador Eduardo Girão, antes. 1 minuto, Girão. Senador presidente Davi Alcolumbre, eu queria, nesse momento, me solidarizar também com o pessoal do Sindifisco, com os auditores da Receita Federal do Brasil, que através de um ato simbólico e emblemático, nós pudemos, um grupo de senadores que tiveram condição de comparecer, agora há pouco, na Praça dos Três Poderes, deputado Kim Kataguiri, deputado, meu senador Marcos Rogério, senador Cajuru, aqui, de forma emblemática, na Praça dos Três Poderes. O que está acontecendo hoje no nosso país, o que está em curso, respeito quem pensa diferente, mas é um desmanche de forma clara, como o sol é, da Operação Lava Jato. E eu digo, votei no presidente Jair Bolsonaro, votei com convicção, mesmo tendo divergências claras com o presidente em algumas pautas, como a questão das armas de fogo, mas chegou a hora do presidente mostrar a coerência da bandeira contra a corrupção que o levou à presidência da República. O COAF está sob ataque. Até mudou de nome. Foi para o Banco Central. Com uma abertura perigosa de indicações políticas. Enquanto o COAF precisava ser fortalecido, cada vez mais independente e autônomo, ele foi jogado para ali, saiu do Ministério da Justiça, Ministério da Economia e agora foi para o Banco Central como um apêndice. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Dia 25, agora de agosto, o povo brasileiro vai às ruas. E pelo monitoramento que está acontecendo nas redes sociais, vai ser a maior das manifestações. E é importante que o povo cada vez mais se aproxime dessa casa. Nós tivemos uma votação semana passada na Câmara dos Deputados. O nosso deputado Kim Kataguiri foi um lutador até o último momento. Uma votação muito preocupante, onde vários deputados como ele ficaram levantando a mão, pedindo para que fosse registrado o voto nominal. A imagem mostra tudo. E simplesmente foi ignorado o pedido de parlamentares eleitos pelo desejo de mudança do povo brasileiro. Na calada da noite, como está colocando aqui o senador Cajuru, de forma vergonhosa. Vergonhosa. Agora, a Receita Federal sob ataque. A Polícia Federal com tentativa de ataque. Onde é que nós vamos parar? Chegou a hora do dia 25, domingo próximo, todos irmos às ruas. Com as nossas famílias. Na cultura da paz. Sem violência. Mas pelo amor à pátria. Por esse patrimônio do povo brasileiro que é a Operação Lava Jato. Que tem feito mudanças consideráveis nesse país. Há 5 anos, o brasileiro voltando a acreditar no seu país. A gente não pode perder isso. Não é uma manifestação a favor do governo, não, dia 25. Não! Ela transcende isso. É de quem é Bolsonaro, é de quem não é Bolsonaro, mas quem quer a verdade, quem quer a correção, quem quer a ética,
quem não quer retrocessos no combate à corrupção. Então fica o convite a todos os senadores de seus estados. Já são 50 cidades confirmadas e nós estaremos juntos, de mão dadas, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, que está em jogo agora, aqui no Congresso, na Presidência da República e no Supremo Tribunal Federal. Deus abençoe o Brasil. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores senadores, primeiramente, eu reitero o fato do nosso partido Podemos ser um partido independente. Não está alinhado à base de apoio ao governo, mas está, sobretudo, alinhado às aspirações do nosso povo de mudança, de avanço, de construção de uma grande nação. Eventualmente, podemos discordar e discordar vigorosamente de atos, de atitudes, de procedimentos do governo. No entanto, nós colocamos sempre em primeiro lugar o interesse do povo brasileiro. E hoje, em reunião, nossa bancada discutiu esta medida provisória. E mais uma vez lamenta a impossibilidade de contribuir para aprimorar essa proposta que tem origem no Poder Executivo. Nós estamos aceitando a subtração das nossas prerrogativas mais uma vez. Há algum tempo asseverou-se que o Senado Federal não viveria mais este impasse de ter que engolir o prato feito, de carimbar decisões da Câmara dos Deputados, mesmo que elas tragam no seu bojo equívocos que podem ser inclusive históricos. Mais uma vez estamos diante deste impasse. É como se estivéssemos no canto do ringue. Não podemos alterar, não temos alternativa. Ou votamos sim ou votamos não. Não temos a possibilidade de aprimorar aquilo que a Câmara dos Deputados nos envia. Certamente poderíamos ser mais úteis a esse país, porque certamente nós estamos oferecendo oportunidade para a indagação. A que serve o Senado Federal? Se o Senado convalida, se o Senado carimba, se o Senado aceita tudo que vem da Câmara, por que as despesas do Senado Federal? Qual a utilidade do Senado Federal? É evidente que nós saberemos oferecer respostas a esse questionamento, mas certamente há razão para esse questionamento. Nós não podemos prosseguir nesse itinerário de submissão, de aceitação daquilo que é imposto, sem a prerrogativa constitucional de aprimorarmos propostas, porque somos a casa revisora. Eu quero cumprimentar a senadora Soraya pelo esforço que faz de convencimento, pelo esforço que faz para comprovar que esta é uma medida necessária. Ela desburocratiza, a burocracia desburocratizando. Nós poderíamos desburocratizar sem tanta burocracia. Aqui se propala a liberdade econômica e nós estamos, ao propormos liberdade econômica, impondo normas que fazem com que a contradição estampe diante dos nossos olhos. A liberdade existe não apenas para ser cantada, a liberdade existe para ser vivida. Não vamos discutir os itens desta medida provisória. Nós consideramos importantes para melhorar o ambiente de negócios. A desburocratização é fundamental, porque os empreendedores brasileiros não suportam mais a carga de sacrifícios a eles imposta em razão de uma legislação que exige demais, que dificulta excessivamente e que em nenhum momento facilita e estimula.
esta proposta é um avanço, sem dúvida. Poderia ser melhor, poderia ser muito melhor, mas nós não temos condições de rejeitá-la. Nós colocamos na balança para verificar o que é bom para o país. Recebi hoje apelos de inúmeras entidades de empreendedores brasileiros, de associações, de federações. Todos esses líderes, representantes destas entidades, preocupados com uma eventual rejeição da parte do Senado Federal a essa proposta. Certamente não será solução para os problemas econômicos do país. Certamente, de forma isolada, não será suficiente para melhorar o ambiente de negócios e promover a retomada do crescimento econômico, com a geração de emprego, de renda e de receita pública, mas é um passo adiante. Antes isso do que nada. Nós entendemos que há um conjunto de decisões, de providências, de reformas, de mudanças que poderão alavancar o crescimento econômico do país. Isoladamente, nenhuma dessas medidas será suficiente para promover essa retomada. Crescimento econômico pífio, economia paralisada, crescimento do desemprego, desigualdades sociais se avolumando, e nós temos que encarar esta realidade. A realidade das desonerações, que submetem estados e municípios a sacrifícios quase que insuperáveis. Neste ano, as desonerações que alcançarão 517 bilhões de reais retirarão do caixa dos estados e dos municípios mais de 65 bilhões de reais. É preciso discuti-las, é preciso rever essa política de facilitações para alguns e de incremento de dificuldades para tantos. É preciso discutir o sistema financeiro, o crescimento assustador da dívida pública que asfixia a economia nacional, fazendo com que o país se transforme no paraíso dos bancos e dos banqueiros, mas num cenário de dificuldades para os demais agentes econômicos que contribuem para o desenvolvimento nacional. Portanto, senhor presidente, o nosso voto será favorável. Não temos outra alternativa. Mas quantas vezes teremos que desta tribuna apelar para que não se repita este episódio da decisão de última hora, da decisão sem alternativa, a não ser sim ou não, da impossibilidade de melhorar, de aprimorar, de oferecer a nossa contribuição ao aprimoramento da legislação no país, que possa embalar com o seu estímulo os empreendedores, atrair investimentos e retirar da pobreza milhões de brasileiros que foram empurrados para ela pela falácia do sistema econômico imposto e apoiado nos últimos anos pelos governantes que administraram esse país. Por isso, senhor presidente, o voto do Podemos é livre, como sempre. É um partido independente que oferece liberdade aos seus integrantes, mas a posição majoritária do Podemos é de apoio, é de voto favorável a esta medida provisória da liberdade econômica. Senador Renan Calheiros.